Nada barrará Deus. Amém. Ele já cumpriu. Amém. A fé diz: sai daqui e vai, atira-te ao fundo do mar. Podemos, irmãos, vamos sim cumprir o que Deus quer executar. Eu queria convidar os irmãos para orarmos, para que o Senhor ganhe esse tempo conosco. Orarmos de dois em dois, para que o Senhor nos abençoe e dispense a Ele mesmo no nosso coração hoje, com muita luz, muito de Cristo em nós. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado pela sua presença. O Senhor está aqui conosco. Ó, a tua presença é maravilhosa. Abençoa cada irmão e irmã aqui. Senhor Jesus, ó, dependemos de ti, Senhor. Não há suficiência em nós. Amarra o nosso inimigo. Libera a tua vida. Senhor, dispensa-te a nós. Cumpre o teu desejo maravilhoso. Ganha o teu reino. Senhor Jesus. Amém. Amém. Chegamos, irmãos, na mensagem número 3 desse tema que é grandioso, que ele abre o livro de Atos. Esse treinamento sobre o livro de Atos, ele foi um treinamento composto de 8 mensagens, e nestas 8 mensagens, o que foi transmitido realmente muda a nossa maneira de ler Atos, porque nós não olhamos tanto os feitos ali, os milagres, mas nós começamos a olhar algo interior, algo intrínseco, algo dentro do livro, que é sobre a unanimidade. Porque tudo que é feito ali, tudo que acontece ali, acontece por uma única razão. O Deus triuno está agindo num grupo de pessoas. Amém? Amém? O Deus triuno age num grupo de pessoas. Por que Ele consegue agir naquele grupo de pessoas? Porque essas pessoas têm Ele mesmo como a unanimidade. Tem a própria pessoa. Falar de unanimidade aqui é falar do próprio Deus. É falar do próprio Senhor. Obrigado, Senhor. Porque isso não era possível para nós. Era inadmissível para nós sermos unânimes. Em Adão, não tem como haver unanimidade. Mas aleluia que Cristo se deu para nós. Como ontem os irmãos compartilharam, os que brigavam há uns dias antes, depois já estavam em unanimidade. Por causa de um poder, há um poder que subjuga todas as trevas. Há um poder maior que todas as trevas. É o poder da vida de Deus. Vocês creem nisso? Amém. Nós fomos ensinados desde crianças a usar o nosso conhecimento. E através do conhecimento nós entramos em rotinas, conceitos, e essas rotinas e conceitos nos levam a olhar inclusive o nosso relacionamento com Deus de uma maneira dentro daquela rotina de conceitos. E o relacionamento com Deus para nós vira uma religião, porque nós fomos treinados assim desde criança. Mas um dia
Isso muda. Um dia isso mudou na nossa vida, não foi? Um dia nós conhecemos a vida. Não um conceito, mas nós conhecemos o Senhor. A pessoa. Essa pessoa mudou tudo. Essa pessoa entrou em nós como uma semente. E hoje está crescendo em nós. Isso é maravilhoso. A vida poderosa, a vida incriada, a vida que vence. É uma vida que vence todas as trevas. É dessa vida que nós estamos falando aqui. É essa vida que é unânime. Essa vida traz uma trindade para dentro de nós. O Deus triuno habitando no nosso interior. É uma maravilha ver os irmãos aqui cheios de alegria, desfrutando. Desfrutando. Algo de nosso interior queima, não é verdade? Não tem algo queimando dentro do seu coração? Vocês lembram da passagem no caminho de Emaús, quando o Senhor falava e eles não reconheceram o Senhor, mas algo queimava dentro do coração deles? Então algo está queimando dentro do nosso coração, porque há um fluir aqui, e porque Deus está habitando dentro de nós, e porque Deus está aqui. O Senhor Jesus está aqui, está dentro de nós, no nosso interior. Nós o amamos, nós não o vemos, mas que fluir delicioso. Eu não sei se eu fico mais alegre de ver o rosto dos irmãos alegre ou de desfrutar desse fluir. Tudo é maravilhoso. É delicioso ver os irmãos cheios de alegria no Senhor. É uma bênção isso, irmãos. Antes de entrar propriamente no tema, porque o tema dessa terceira mensagem é uma extensão da segunda mensagem. Eu vou edificar em cima do que o Gilmar compartilhou ontem, e também em cima do que o Joel compartilhou naquela primeira mensagem, sobre o que Deus está fazendo ainda hoje. E nós nos identificamos com Paulo, né? Eu quero ser aquele modelo, né? Colocamos o eu ali em todos os itens, na verdade? E nós queremos ser aquele modelo de pessoa, certo? Nós queremos ser esse tipo de pessoa. Cristo em nós. E aí, foi aberto para nós uma coisa maravilhosa. O coração, o nosso coração, precisa ter algo que seja encontrado ali, são os caminhos. O nosso coração precisa ser cheio de Cristo, cheio de Espírito. Precisa haver um caminho ali no nosso coração. E é em cima disso, tem esse item. Se vocês olharem o esboço na mensagem 2, deixa eu achar aqui. Item 5, Algarismo Romano 5, para estar em unanimidade, precisamos de um só coração, um só caminho. Eu queria começar a partir daí, mas para entrar nisso aí, eu quero apresentar 3 situações para os irmãos, três quadros. O primeiro é o seguinte: desculpa, é melhor ler um versículo antes, o versículo que está em Salmo 103. Salmo 103, o versículo
7, fala assim: manifestou os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. Deus manifestou algo. Deus manifestou algo para nós? Amém. Na nossa vida, no nosso viver, Deus manifestou algo? Amém. Claro, senão não estaríamos aqui. Deus manifestou algo. E aqui está falando o seguinte: Deus manifestou para os filhos de Israel os seus feitos. Ele tirou eles do Egito com mão soberana. Ele lançou as pragas, ele abriu o mar, ele tirou a água da rocha, ele desceu o maná dos céus, ele fez muitos feitos. Ele manifestou aos filhos de Israel os seus feitos. Mas para Moisés, os caminhos. Quando você entra nesse item 5, para estar em unanimidade, precisamos ter um só coração e um só caminho. No nosso coração tem que ter esse caminho. E é nesse detalhe que nós vamos entrar. E para isso que eu quero mostrar 3 quadros. O primeiro quadro é assim: quando você vai para um lugar belo da natureza, e você contempla aquele lugar, é bom ou não é? Tem muita gente que paga, gasta muito para ir para um lugar bonito, para ficar contemplando e trabalha 11 meses para um tempo ficar lá contemplando. O que nós sentimos quando nós contemplamos a natureza? Há uma coisa gostosa, há um prazer interior, há algo interior muito bom, não é verdade? Algo se manifesta dentro de nós, porque é como nós estivéssemos contemplando a obra de um artista, e na verdade estamos. A obra do artista, o verdadeiro artista de todo o universo. A natureza expressa a obra do seu Criador. Ela expressa algo do seu Criador, e isso nos enche. Você contempla aquele pôr do sol, você se deixa ser acariciado pela brisa, você toca a grama, a terra, a areia, você entra naquela água deliciosa, você fica contemplando as obras do nosso Criador, porque Ele é maravilhoso. Ele expressa o que Ele é nas suas obras. Há algo fluindo ali em você. Outro quadro, eu queria entrar em Êxodo. Depois que eles saíram do Egito, depois que teve toda aquela maravilha de abrir o mar, todas aquelas coisas, no capítulo 23 de Êxodo, o Senhor fala assim para Moisés: eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho, e te leve ao lugar que eu tenho preparado. Moisés, eu vou enviar um anjo adiante de ti, para te guardar pelo caminho, e te levar ao lugar que Ele tem preparado. Guarda-te diante dEle, ouve a sua voz, e não te rebeles contra Ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Porque o meu anjo irá diante de ti, no versículo 23, e fala assim: e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus. É tanto irmão, é tanto problema. O anjo vai te levar diante de situações problemáticas, mas ele fala: e eu os destruirei. Amém. Não adorarás os seus deuses, nem lhes farás culto.
E no versículo 30 ele fala assim: pouco a pouco. Pouco a pouco, irmãos. Guarda essa palavra, que é pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Irmãos, depois dessa palavra aqui, o Senhor chamou Moisés no capítulo 24 e falou: sobe ao Senhor. E também chamou Nadab, Abiú e 70 anciãos de Israel. Versículo 9 diz assim: subiram Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia como o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Viram o Senhor, comeram, beberam, teve ali um encontro maravilhoso, irmãos. Israel, os 70 anciãos de Israel, desculpa, não estou de Israel, 70 anciãos, Nadab, Abiú, Arão, Moisés, estava tudo ali. Depois disso, nos próximos capítulos, quando Moisés sobe, o Senhor dá todo o plano, o candelabro, o altar, a mesa, todo o plano. Deus descreve todo o plano. E vai até o capítulo, eu queria aqui até o capítulo 32, quando ele se demora lá e o pessoal começa a falar: vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, sabe o que eles falaram, irmãos? Faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhes terá sucedido. Irmão, eles tinham visto Deus, eles tinham passado as maravilhas, eles tinham visto tudo. Mas Moisés demorou, o tempo demorou. O que aconteceu? Eles fazem um bezerro de ouro. Deus quer consumi-los. Moisés vai lá e intercede por eles. E no capítulo 33, disse Moisés para o Senhor, Moisés agora falando para o Senhor: tu me dizes, faze subir este povo. Lembra que ele falou, o Senhor tinha falado para ele: o anjo vai adiante, obedece ele, eu vou lá. Então, ele fala assim: porém não me deste saber quem vai comigo. Você pensa nessa situação, irmãos? Mais de 2,5 milhões de pessoas no deserto, sem nenhuma infraestrutura, sem água, sem comida, sem nada, e Moisés encabeçando eles, dirigindo eles. Que situação difícil. Aí o Senhor fala isso, e ele fala para o Senhor agora: mas quem que vai comigo? Aí, contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho. Como é que eu vou, com tanta gente, com tanta falta de estrutura, de suprimento, de tudo, como é que eu vou para esse lugar que eu não sei nem onde que é?
Me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Sabe o que o Senhor respondeu? Eu vou te dar um GPS, eu vou te dar a estrutura, eu vou te prover isso, eu vou te fazer aquilo, eu vou te fazer aquilo. Não. O Senhor não falou nenhum detalhe para ele. O Senhor só falou assim para ele: a minha presença irá contigo. Parece alguma situação que a gente passa? A gente não sabe como resolver, a gente não tem saída. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não me faça sair desse lugar. Pois como se há de saber se achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra? Disse ao Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Porque ele achou graça, ele conhece pelo teu nome. Nós achamos graça, irmãos? Um dia alguém vai falar para alguns, um dia o Senhor vai falar para alguns discípulos assim: não te conheço. Porque é uma questão de estarmos na graça do Senhor. Aí disse o Senhor, o Senhor falou: farei isso também, né? Porque achaste graça aos meus olhos, eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe, o Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade. O Senhor, ele pediu: mostra a tua glória. E o Senhor falou: eu vou passar o quê? A minha glória? Não. Farei passar o quê? Toda a minha bondade. E proclamarei o nome do Senhor. Eu vou repetir isso daqui, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Você entende como é que Deus manifestou a Moisés os seus caminhos? Eu vou passar diante de ti o quê? A minha bondade. Ele disse mais ainda: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E no capítulo 34, quando ele passa, ele coloca Moisés numa fenda. Versículo 6 diz assim: passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Esse quadro é maravilhoso. Entende, irmãos? Por que eu quis mostrar esse quadro? Por causa do seguinte: assim como você, quando contempla a natureza, algo flui, é a presença. Assim como Moisés estava numa situação tão difícil, e quando ele rogou ao Senhor, o que o Senhor manifestou para ele foi a presença. Outra situação, quando nós rogamos ao Senhor: Senhor, me faz acordar de manhã e fala comigo, e o Senhor nos acorda pela madrugada, e nós entramos na comunhão com o Senhor, não é delicioso isso? Para quem tem essa experiência sabe do que eu estou falando, é absolutamente maravilhoso, você não quer sair daquele lugar, porque a presença do Senhor está ali. Em todas essas situações, é a presença do Senhor. Quando diz aqui, para estar em unanimidade, precisamos ter um só coração e um só caminho, é que,
quando nós entramos nessa unanimidade, é maravilhoso isso. Foi lido também Salmo 84. Eu quero... Senhor Jesus. Salmo 84 diz assim, no versículo 3: o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. O que nós encontramos? Os teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos para Sião. São os caminhos aplanados, mas a tradução mais adequada são os caminhos para Sião. Irmãos, o Senhor quer que quando abrir o nosso coração, se puder entrar dentro do nosso coração, Ele encontre algo maravilhoso. Os caminhos para Sião. Ele manifeste para nós nessa manhã os caminhos para Sião. Ele manifeste para nós o que é estar em unanimidade. O que é amar a unanimidade? O que é amar o único lugar que Ele determinou? É o lugar da unanimidade, é o lugar da unidade, é na Nova Jerusalém. Que Ele encontre no nosso coração os caminhos para Sião. A presença, Ele seja a presença, Ele seja o caminho dentro do nosso coração. Esse fluir. E aí, entrando na mensagem, vamos ler o título da mensagem: manter a unanimidade por meio das 3 substâncias de poder na restauração do Senhor: oração, espírito e palavra. Manter. Unanimidade e os aspectos cruciais do livro de Atos, esse é o tema geral, certo? Por que é tão importante a ênfase nessa questão? Porque se você lê o livro de Atos, você vê Deus agindo, mas agindo por meio de um grupo de pessoas. Você vê o Deus em exercício. Deus quer continuar a trabalhar, e Ele precisa desse grupo de pessoas que estejam nessa unanimidade para poder se mover. Então, para manter a unanimidade, para manter a capacidade dele trabalhar, para manter a capacidade dele fazer, irmãos, nós precisamos de 3 substâncias. Quando rasgar, abrir o nosso coração, o que tem que ser encontrado ali? Oração, espírito e a palavra. Nós precisamos ser pessoas de oração, pessoas cheias do Espírito, cheias da palavra, que exercitam o Espírito. Se você entrar nessa mensagem, cada tópico aqui, o primeiro tópico fala: podemos manter a unanimidade por meio da oração, do Espírito, da palavra. Para quê? Para o mover de Deus. Que significa o quê? Deus está fazendo o que hoje? Edificarei a minha igreja.
Ele quer edificar, porque Ele quer voltar. Nós queremos que Ele volte? Nós queremos edificar? Isso tem que estar no nosso coração, para manter, e nós podemos manter. Você acredita nisso? Nós podemos manter unânimes, irmãos. É difícil, nós temos muita dificuldade com o nosso ser adâmico, mas nós podemos rogar ao Senhor: Senhor, no meu coração eu não quero mais viver em Adão, no meu coração eu quero viver em Cristo. Senhor, muda o meu coração, não me deixa mais com nenhum outro caminho, nenhum outro desejo, nenhuma outra coisa. Senhor, muda o nosso coração, ganha o nosso coração, que o Senhor encontre em nós pessoas que amam a oração, amam estar nessa comunhão com Deus, amam estar na palavra, amam ter a palavra como Espírito revelada para nós, que amam a vida de Cristo em nós, não mais os eus, não mais tantos eus problemáticos, mas agora Cristo em nós, não mais eu, mas Cristo. Eu quero ser achado em Cristo. Você também quer ser achado em Cristo? Depois de 26 anos no caminho, Paulo ainda falava isso: eu que esqueço de tudo que ficou para trás, eu quero ser achado nele. Irmãos, essa manhã eu quero ser achado nele. Você também quer, não quer? Ele está aqui. Nós temos alguém para falar: quem vai comigo? Deus prometeu Jesus. Nós temos Jesus. Nós temos o fluir dentro do nosso coração. Senhor, no nosso coração, e seja encontrado esse caminho maravilhoso de unanimidade. Eu quero ser um contigo, Senhor. E nessa unanimidade, Deus pode trabalhar. Deus pode edificar. Deus pode se mover. Deus pode fazer coisas grandiosas. Porque nós somos poderosos? Não. Ele é o poder. Ele é o poder. Substâncias de poder para subjugar as trevas, subjugar a nossa ansiedade, subjugar os nossos problemas de Adão. Eu não quero mais a vida adâmica. Agora eu quero Cristo. Deus me deu Cristo. Amém. Deus nos deu Cristo, a vida que vence todas as dificuldades, a vida que guia, a vida que é um caminho, a vida que é a verdadeira vida, a vida que é a realidade. Você quer a realidade de uma boa amizade? Em Cristo. Você quer a realidade de amor ao marido, à esposa, aos irmãos, ao amor a qualquer pessoa? Em Cristo. Você quer a realidade da alegria? Em Cristo. Não mais Adão. Não mais viver em Adão. Já passou muito tempo em Adão. No nosso coração, Senhor, põe esse caminho. Eu quero estar orando o tempo todo, orando sem cessar. Põe esse caminho no nosso coração. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa súplica para o Pai. Essa é a nossa súplica para o Filho. Essa é a nossa súplica para o Espírito. Põe esse caminho no nosso coração. Não haja mais nenhum caminho outro. Senhor Jesus. Amém. Podemos manter a unanimidade por meio da oração do Espírito, da palavra, para o mover de Deus.
Temos de ser aqueles que trabalham na palavra, laboram em oração e são diligentes em lidar com o Espírito. A oração, o Espírito e a palavra são as 3 substâncias do poder na restauração do Senhor. Na restauração do Senhor. Nós temos essas substâncias do poder. Aleluia. Temos de orar para ter o Espírito como o poder para propagar a palavra. Nós estamos embasados, quando nós desfrutamos isso, nós estamos embasados nos versículos de Atos, que eles perseveravam unânimes em oração. Você vai ver a vida deles, era uma vida de se manter em oração. Eles perseveravam unânimes em oração. E eles se dedicavam à oração e à palavra, e aos ensinamentos dos apóstolos. Amém? Vocês lembram desses versículos em Atos, certo? Temos de ser saturados, constituídos e até mesmo encharcados com a palavra santa. Se temos o encargo de pregar o Evangelho, temos de entrar na palavra e ser pessoas que conhecem a palavra. Devemos pedir ao Senhor que nos leve totalmente para a luz e que sejamos tratados por Ele para nos tornarmos, o que, irmãos? Pessoas de poder, cheias do Espírito por dentro e por fora, essencial e economicamente. Os primeiros discípulos não poderiam ter mantido a unidade se tivessem maneiras, meios, agentes ou substâncias diferentes para realizar o mover do Senhor nessa terra. Para manter a unanimidade singular, todos nós precisamos aprender a fazer a mesma coisa da mesma maneira. Não devemos pensar em seguir outro caminho, que não seja a oração, o Espírito e a palavra. Qualquer outro caminho causará dissensão e divisão. O algarismo romano 2, ele vai dar uma ênfase, porque nesse primeiro nós vimos que para Deus fazer, nós temos que estar nessas 3. Agora nós vamos ver a santificação da palavra, que é esse algarismo. A santificação por meio da palavra resulta em unidade ao lidar com os fatores da divisão. A verdade santifica, e a santificação resulta em unidade. O Senhor, quando chega ali, no capítulo 17, que Ele faz aquela oração que nós desfrutamos ontem, capítulo 17, quando Ele ora pela nossa situação futura, para que não só aqueles que estavam com Ele, mas também os que haveriam de crer, todos esses pudessem entrar nessa situação maravilhosa, de unidade, de unanimidade. Não é uma situação maravilhosa? Você não sente paz? Amém. Interiormente você não sente paz? Amém. Você, quando está nesse espírito maravilhoso, você não está amando os irmãos e não sente paz com todos os irmãos? Não importa que Ele se reúne conosco ou não, você não tem mais julgamentos para Ele. Acaba o julgamento. Você só tem uma coisa que você deseja que Ele tenha, que é o que você tem, Cristo. Você não tem mais julgamento sobre a situação dele, não, porque você é isso, ou você é aquilo, ou você deixou disso, ou deixou daquilo. Não, não tem mais nada disso, não há julgamento, há só um desejo de dispensar Cristo. Há só um desejo de dispensar vida. Até o inimigo, se ele vem te bater, você quer que ele ganhe vida e que ele saia das garras de Satanás.
Porque você não vê ele, você vê que é o inimigo atrás dele. E você não está lutando contra ele, você está lutando contra esse inimigo atrás dele, que está levando ele para aquela condição de cegueira, de situação tão difícil. Irmãos, é maravilhoso estar nessa unanimidade, nessa esfera de Sião, esfera maravilhosa, certo? Quando ele ora, para isso acontecer em nós, no capítulo 17, e que os irmãos ressaltaram bem, essa unanimidade é em base em 3 questões que nós louvamos no hino, né? O hino 1081, nós acabamos de louvar agora há pouco, né? É na vida, na tua vida somos todos um. Na palavra somos todos um. Na tua glória somos todos um. Vida, palavra, glória. Não é verdade? Porque ele chega ali, antes de ir para a cruz, ele ora e ele fala assim: agora é o momento do Filho ser glorificado. Como é que o Filho vai ser glorificado? Irmãos, não havia homem na glória. Agora, pela primeira vez, vai nascer um filho. Um filho é a filificação, entende? A glória é a filificação. É ser levado, nós sermos elevados à filificação. A glória é a expressão, assim como o filho é a expressão do pai. O que o filho expressa? O pai. Nós sempre falamos, sempre damos essa definição, que a glória é a expressão de Deus, é o brilho de Deus, é o resplandecer de Deus, mas também é o Filho expressando o Pai. E ele fala agora, glorifica. Ou seja, me leva, porque eu vou morrer e vou ascender, e pela primeira vez vai ter um filho homem na glória. Há um homem na glória. Amém. É vida para mim. E ele roga isso porque ele quer que nós sejamos um. Para que todos sejam um, como nós o somos. E ele fala onde que está essa unidade. É na palavra. É na vida? Sim, é na vida. Mas também é na palavra, e é também na glória, na expressão de filho. É na vida, na palavra e na glória. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A santificação, por meio da palavra, ela tem como resultado a palavra que entra em nós, a palavra viva que entra em nós, e penetra, e começa a dividir alma de espírito, e a dar discernimento para nós, se nós estamos em Deus ou fora de Deus, se nós estamos em Adão ou estamos em Cristo, e ele fala, sai de Adão, põe a mente em Cristo, tira a mente da carne, põe a mente em Cristo, certo? A palavra que entra e que faz isso, a palavra resulta em unidade, ao lidar com os fatores de divisão. A verdade santifica, e a santificação resulta em unidade. A palavra santificadora, o Espírito santificador, a vida santificadora, o Deus santificador, são todos um. Portanto, se estamos sendo santificados, somos um espontaneamente, porque todos os fatores de divisão são removidos. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E por causa deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que hão de crer em mim,
por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, está em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ele fala, eles não são do mundo. E ele diz também, eu não sou do mundo. A santificação, ela produz em nós uma muralha. Quando você crê no teu coração, que você pode ser santo como Deus é santo. Nós cremos? Amém. E amém está fraco, né? Amém. Nós cremos, irmãos, amém, que nós podemos ser santo como Deus é santo, amém, por causa da semente viva que está dentro de nós, amém, nós podemos ser como Ele é, contemplá-lo e ser como Ele é. Amém. Então nós precisamos falar, eu quero ser Cristo. Amém. Ser Cristo. Eu não quero mais ser Adão, eu quero ser Cristo. Amém. Santo como Cristo é santo. Uma muralha para todas as coisas mundanas. O que é do mundo bate ali e não entra. É uma muralha altíssima. Bate ali, não vai para dentro de jeito nenhum. A santificação resulta na unidade genuína, porque essa santificação nos mantém, aonde? No Deus triuno. O versículo 21 diz, a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles estejam no nós. Para sermos um, precisamos estar no nós, ou seja, no Deus triuno. A única maneira de estar no Deus triuno é por meio da verdade santificadora que lida com todos os fatores de divisão. Ao nos manter no Deus triuno, somos um. Mas sempre que estamos fora do Deus triuno, fora de Cristo, sempre que estamos em Adão, estamos imediatamente divididos. Precisamos contatar o Senhor todas as manhãs, tocar a palavra viva e ter a realidade divina infundida em nós. Ao contatar o Senhor dessa maneira, os fatores divisivos vão ser vencidos. Isaías 54, ele fala isso. O Senhor me deu uma língua de erudito para dar uma boa palavra ao cansado. Mas antes disso, ele falou, antes que o Senhor dê essa língua, ele fala que o Senhor acorda ele toda manhã. O Senhor me levanta toda manhã e me dá ouvido de erudito. Toda madrugada o Senhor vai lá e acorda. Vamos orar para o Senhor nos acorda de madrugada. Nos acorda de manhã para nós orarmos, para termos comunhão contigo. Isso não é regulamento, irmãos, isso não é regra. Tem gente que trabalha à noite, é diferente. Tem gente que tem outro tipo de vida que é notívaga. Não estamos falando isso como regra, mas é o espírito da coisa, é o sentimento. Senhor, nos levanta para termos a primeira comunhão, uma comunhão vitalizadora. Enche de vitalidade, enche de vida na presença do Senhor. Quando os fatores de divisão em nós são mortos pela verdade santificadora, somos introduzidos na unidade genuína, pois a santificação nos mantém no Deus triuno. A santificação pela palavra da verdade resulta na unidade do corpo de Cristo, que é a unidade ampliada do Deus triuno. O corpo essa é uma definição muito maravilhosa. O que o corpo é? O corpo é a unidade ampliada do Deus triuno. O Deus triuno é um. Ampliou isso. Agora a unidade dele foi ampliada. Isso é o quê? O corpo. Isso somos nós. E aí tem 4 fatores de divisão.
mundanismo. O primeiro desses fatores é o mundanismo. Quando amarmos o mundo em determinado aspecto, esse aspecto do mundanismo se tornará uma causa de divisão. O mundo nos afasta do Pai. Tem uma frase de um texto que os irmãos leram lá em Nova Iguaçu. Eu vou ler a frase para os irmãos. Precisamos verificar conosco mesmo, com respeito a cada um dos 3 aspectos da unidade. A questão da vida, da palavra e da glória. Primeiro devemos saber se temos a vida do Pai. Então devemos verificar se fomos separados do mundo para o Pai e sua família. A família aqui, ó. A família aqui, ó. Isso aqui é uma festa familiar. É a festa dos tabernáculos. Eu estou vendo aqui um monte de tenda aqui armada para celebrar o Senhor. Cada tabernáculo aqui levantado por Deus. Que festa não é hoje? E também é uma festa do jubileu. Nós estamos sendo curados ou não estamos? Nós estamos sendo libertados, não estamos? Nós estamos falando tchau, tudo que é prisão do velho Adão. Nós queremos mais de Cristo. Que família, irmãos, não dá para dizer, mas separados do mundo para o Pai e sua família por meio da palavra da verdade. Vou ler de novo. Então, devemos verificar se fomos separados do mundo para o Pai e a sua família por meio da palavra da verdade, ou separados do Pai e sua família pelo mundo. Cuidado com o celular. Cuidado com o tempo dedicado. Não é porque, isso aqui é maligno. Não, a questão é, o maligno usa o instrumento. Esse instrumento aqui, você pode usar para a vida também. Mas a questão é o teu coração. No teu coração, não dê tempo para o maligno. No teu coração, encontre esse desejo de estar no Espírito, na oração e na palavra. No teu coração não esteja em gastar tempo para o maligno. Orar todo dia pela manhã é gastar tempo com o Senhor. Tempo é o quê? Tempo é vida. Quanto tempo que vai durar a sua vida? Você não sabe, nem eu sei, a minha. Mas é como se Deus desse um montante para você de vida. O teu tempo de vida é este. Cada segundo que você está passando, está sendo gasto. Cada segundo que passa, é algo gasto. Então, tempo, você está gastando. Você está gastando o quê? Vida. A tua vida. Então, aplica esse tempo, aplica esse gasto, aplica essa despesa, da melhor maneira possível. Aplica no Espírito, na oração e na palavra. Porque não volta. Gastou. Ontem já foi ontem, não volta mais. Mas ontem nós gastamos bem o tempo. Agora nós estamos gastando bem o tempo. Daqui para tarde, gaste bem o tempo. Amanhã, gaste bem o tempo. Isso aqui é perigoso. Se você cair na estratégia do inimigo, no engano dele, você vai gastar o teu tempo, a tua vida, horas e horas e horas aqui, desperdiçadas para nada. É jogado no lixo, é vida jogada no lixo. Então, ele fala, ou
voltando aqui, né? Ou nós somos separados do mundo para o Pai e sua família, ou separados do Pai e sua família pelo mundo. O mundanismo é isso daí. Ele fala assim, eles não são do mundo, na oração. O Senhor na sua oração, ele diz assim, eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Nós não somos do mundo. Amém. Isso precisa ficar bem dentro do nosso coração. Nós não somos do mundo. Amém. Não tem ponte. Quebra todas as pontes com o mundo. Qualquer ligação com o mundanismo, qualquer ligação com a esfera adâmica do mundo, faz de tudo para quebrar qualquer ponte. Porque nós não somos do mundo. Nós somos do Senhor. Nós somos do reino. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Comprados com sangue. Sangue de Deus. Sangue eterno. Paga um preço altíssimo por nós. Pela nossa vida. Pelo nosso coração. Pelos nossos sentimentos, pela nossa emoção, pela nossa vontade. Ele ama pensar que você tem o teu coração aberto para que venha o reino para dentro do teu coração. Amém. Venha, Senhor, o teu reino. Amém. Cresce o teu reino no meu coração. Amém. Enche o meu coração de vida. Amém. Enche o meu coração de Cristo. Amém. A minha vida é para ti. Amém. A minha vida é tua. Amém. Nós devemos proclamar isso para o Senhor. Ele ama isso. Outra causa é a ambição. Quando contatamos o Senhor por meio da palavra e permitimos que Ele infunda em nós, a verdade transmitida a nós mata a nossa ambição. O versículo aí se refere a Satanás, porque ele dizia no seu coração, eu subirei ao céu. Eu subirei ao céu, acima das estrelas. Irmãos, vamos rogar ao Senhor, livra-nos, Senhor. Livra-nos de ter esse coração. Competir com um irmão, competir com qualquer pessoa. Meu coração é do reino. Meu coração é de confiar que o caminho para mim o Pai já tem. E o meu coração é de confiar que Ele já preparou todas as boas obras para que eu ande nela. Amém. Eu não preciso ficar preocupado com essas coisas. Você acha que o Pai já não preparou para você? Uma terceira causa da divisão é a autoexaltação. Devemos estar dispostos a ser nada e exaltar Cristo como o único alguém, aquele que tem a preeminência universal. Estar dispostos a ser nada. Grifa isso aí. Estar dispostos a ser nada. Isso quer dizer estar feliz em qualquer situação. Não pense de si mais do que convém. Descansa no Senhor. Entra no descanso do Senhor. Não pensa de si. Outro fator de divisão são as opiniões e conceitos. Não devemos nos apegar à nossa opinião, simplesmente buscar o objetivo do Senhor, a restauração de Cristo como vida e como tudo para a edificação da igreja. Esse é o objetivo do Senhor. A restauração de Cristo como vida, como tudo para a edificação da igreja. Sem julgamentos, irmãos. Bom, compartilhou, né? Quem são os que mais julgam? Né? Quem são os que mais julgam? Eu acho isso, eu acho aquilo. Quanto mais novo você é, você pega um adolescente, ele é cheio de julgamento. Você é velho, você é novo, você é isso, você é aquilo. Ele tem um monte de julgamento. Mas aí vai acontecendo fracasso, e os julgamentos vão acabando.
Certo? Os julgamentos vão acabando, porque o que você pensava que você era, não é. Nós somos nada. Nossas opiniões e nossos conceitos não são nada. Você pega o Senhor Jesus, ele tinha opinião e conceito? O Filho? Ele tinha, mas era do Pai, não era dele. Ele falava o que o Pai falava, ele fazia o que o Pai fazia, não era dele, era do Pai. Nós temos a palavra ou não? Nós temos o Espírito? Nós temos a igreja? Nós temos os irmãos? Nós temos comunhão? Então nós temos muito lugar para buscar o que é a boa opinião, o que é o bom julgamento, não é verdade? Ao invés de tomar o nosso ego, certo? Amém. E aí no 3, quando nós saímos de nós mesmos e entramos no Deus triuno, somos um e somos aperfeiçoados em um para estar na unanimidade. Aqui, para manter, você sai do si e entra no nós. Sai do eu e entra no nós. É uma saída maravilhosa. Ser santificado é sair de nós mesmos, entrar no Deus triuno e permitir que Cristo viva em nós. Desta maneira somos aperfeiçoados em um. Essa santificação se dá pela palavra, que é a verdade, e pelo Espírito, que é o Espírito da verdade. Ao irmos a palavra todas as manhãs, exteriormente, irmãos, tocamos a palavra, mas interiormente, o Espírito nos toca. Pela palavra e pelo Espírito, que são realidade, somos santificados. Quanto mais tocamos a palavra, quanto mais o Espírito nos toca, mais saímos de nós mesmos, saímos de uma morada, o ego, para uma outra morada, o Deus triuno. Todos os dias precisamos fazer essa mudança. Eu não vou dizer todos os dias, eu falei todo instante. Todo momento, não quero ficar em mim mesmo, não quero ficar no meu ego, não quero ficar em Adão, quero Cristo. Pois no ego há um mundanismo, ambição, autoexaltação, opinião, conceito. Se tocarmos continuamente a palavra e permitirmos que o Espírito nos toque dia após dia, seremos santificados, ou seja, sairemos de nós mesmos, nossa antiga pousada, e entraremos no Deus triuno, nossa nova pousada. Quando saímos de nós mesmos, somos santificados, separados dos fatores de divisão e separados não apenas para Deus, mas para dentro de Deus. Para termos a unidade genuína e a unanimidade, devemos primeiro sair de nós mesmos e entrar no Deus triuno. Depois devemos permitir que Cristo viva. Permitir que Cristo viva. Viva, Senhor. Amém. Viva em nós. Para que possamos ser um com os santos em qualquer localidade. Devido ao tempo, eu vou pular para o item 4. O livro de Atos mostra a oração que precisamos para ser enchidos do Espírito. Esse item 4 e o 5, nós vimos que nós precisamos ter no nosso coração esses caminhos de oração, Espírito e da palavra, para nos manter nessa unanimidade, nos manter no Deus triuno, e isso vai nos fazer viver como o grupo de pessoas. Isso não é individual, mas é um grupo de pessoas que vive o Deus em exercício. Isso é a continuação de Atos. É um grupo de pessoas que vive o Deus em exercício. É Deus vivendo novamente. É Deus operando novamente. É Deus fazendo novamente. Deus tem feito, não tem feito? Por meio dos irmãos, não tem feito? Muitos têm sido salvos, muitos têm sido curados, muitos têm sido trazidos para a realidade, não é verdade? Mas Deus quer fazer muito mais.
Deus quer fazer muito mais. Aí a oração, daqui para frente, nós precisamos descobrir que esse segredo é maravilhoso. Há uma batalha nesse universo, e nós somos o exército arregimentado por Deus para lutar essa batalha. Há uma guerra, há uma batalha, muitas batalhas, uma guerra, muitas batalhas, mas isso é levado à vitória através daquele que Ele chamou, daqueles que Ele chamou. Somos nós um grupo de pessoas. Você acredita? É essencial que nós creiamos nisso. Aqui nós vamos ver muitos itens, porque ele fala, mostra a oração que precisamos para ser enchidos do Espírito essencialmente e economicamente, para que todas as nossas atividades sejam o quê? As atividades do Deus em exercício. E tem a oração que introduz o derramamento do Espírito. E tem B, a oração que precisamos, a oração que abalou a terra, que abala, dá poder aos discípulos com o Espírito Santo, para falar a palavra com toda a ousadia. A oração que precisamos é a oração dos apóstolos, para corresponder ao ministério da palavra. A oração que precisamos é a oração que levou Pedro ao êxtase, e leva-nos também ao êxtase, e nos dá uma visão celestial. A oração que precisamos é uma oração que abre qualquer dificuldade, porque é aquele abriu o portão da prisão para Pedro. A oração que precisamos é a oração que levou os 5 profetas e mestres à comissão. Define, escolhe, separa, manda, envia. A oração que precisamos é uma oração que introduziu um grande terremoto e abalou os alicerces da prisão. A oração que precisamos é a oração que levou Paulo a um êxtase, ao falar do Senhor com ele. Você entende? Esses itens todos, a oração que precisamos, a oração que precisamos, a oração que precisamos, é o poder de Deus se movendo. É o poder de Deus em ação. É o Deus em exercício. Vocês creem? Eu creio. Por isso que nós estamos aqui compartilhando essa manhã. Por isso que nós estamos falando, nós cremos. Nós cremos. Deus em exercício. É o poder de Deus se movendo. Como que Deus vai vencer na sua localidade? Como é que Deus vai vencer na sua vida? Nós precisamos da oração desse tipo, que dispara o poder de Deus. É uma oração unânime. Eles perseveravam unânimes na oração. E o último item, o livro de Atos, mostra que trabalharmos com Deus para edificar a igreja é uma guerra. É uma guerra. Você não está guerreando contra pessoas. Você está guerreando contra as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. E aí você precisa crer numa coisa: o céu domina. Você precisa acreditar nisso. O céu domina. O Senhor Jesus não fazia nada sem orar ao Pai. Ele passava a noite em oração, no outro dia o milagre acontecia. Ele passava mais outro tempo de oração, o milagre acontecia de novo. Você já prestou atenção nisso nos evangelhos? Nós tivemos uma mensagem específica sobre isso. No monte, no Pai também. Com o Pai, em oração. Onde é que é o monte para nós hoje? É o nosso espírito. Você está andando na rua, você olha aquele monte de pessoas,
Você não sabe o que fazer para aquelas pessoas ganharem Cristo. Você não tem argumento para dobrar aqueles egos tão duros, tão difíceis, aquela cerviz tão dura. Você não sabe, é bronze, é ferro, é difícil de quebrar o negócio. Mas você pode orar. Você nem conhece a pessoa, mas você pode orar por ela. Você está em qualquer lugar, você pode orar pelas pessoas que você encontra. Você pode orar: Senhor, abençoa essas pessoas, dá vida, dá Cristo, amarra o inimigo, subjuga as trevas, transfere do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, leva para a vida. Às vezes você vê irmãos cheios de conceitos, cheios de problemas, cheios de dificuldades. Você não sabe o que fazer, mas você pode orar. Amém. Você pode chamar outro irmão para orar. Amém. É possível ou não é possível? Amém. É possível, irmãos. Porque nós queremos trazer o Senhor de volta. Amém. Isso tudo é porque nós queremos trazer o Senhor de volta. Amém. E nós temos que crer que nós vamos trazer o Senhor de volta. Amém. Eu não posso dizer com certeza que é na minha geração, na nossa geração, não posso dizer com certeza. Mas no meu coração, eu creio que eu vou trazer o Senhor de volta. Amém. Eu não fico preparando aposentadoria, plano para o futuro. Eu quero que o Senhor venha já. Senhor, volta agora. Amém. A oração da igreja: Senhor Jesus, vem. Amém. Vem, Senhor Jesus. No nosso coração, irmãos, tem que estar esse caminho, tem que estar esse desejo de Sião. Vem, Senhor. Amém? Amém. Então, essa luta, essa guerra, essa batalha que ele está falando aqui, a oração é o segredo. A oração é o segredo para realizar a obra de Deus. As orações que proferimos diante do Senhor devem se opor e resistir às contra-orações que são dirigidas particularmente contra a igreja e o trabalho que estamos realizando para edificar a igreja. Nós não esquecemos, nós não deixamos de lado que Satanás tem as suas maquinações. Ele tem os seus aliados e tem as suas maquinações. Por isso que nós oramos para que ele seja subjugado, ele seja colocado debaixo dos pés da igreja. Nós oramos por todas as nossas autoridades. Amém? Amém. Por que nós oramos por todas as nossas autoridades? Presidente, autoridade federal, estadual, municipal. Por que nós oramos por eles? E nós oramos mesmo. Por quê? Porque Deus pediu. Deus pediu, nós oramos. Deus falou: ora por eles. Ora pelos imbuídos de alto cargo, ora por eles. Se Deus falou, é porque tem um motivo. Eu não preciso ficar discutindo, irmãos. Nós oramos para que o Senhor nos dê paz e permita que as igrejas cresçam e tragam o Senhor de volta. A fim de manter a unanimidade para praticar a unidade, precisamos perseverar na oração, vigiando nela com ações de graça. Precisamos orar sem cessar, nos mantendo intimamente conectados ao Senhor. A falta de oração é um pecado. A falta de oração é um pecado. Todos na restauração do Senhor devem orar e se posicionar contra o pecado da falta de oração. 1 Samuel 12, 23 diz assim: quanto a mim
Samuel está falando: quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes eu vos ensinarei o caminho, bom e direito. No nosso coração. Que esse caminho esteja no nosso coração. Orar por todos os santos. Perseverar, Colossenses 4:2 diz: perseverar em oração, vigiando nela com ações de graça. Que o Senhor nos guarde nessa perseverança, como diz o apóstolo João: companheiro vosso na tribulação, no reino e na perseverança. Manter a unanimidade. Amém. Agora nós vamos ter um tempo